Olá, turma 201, olá, turma 202, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, dia 6/10/2021, para a nossa aula de estatística, certo? Bom, hoje mais cedo já mandei a atividade para vocês, eu vou tentar fazer isso logo, quando eu fizer a atividade envio mais cedo e vocês verificam que já dá para vocês logo começarem a resolver, tá? Vou tentar não enviar já no horário de aula, porque eu envio, depois da aula, só depois você vai olhar a questão é ruim. Tá certo? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos resolver a última questão que ficou faltando da aula passada, se não me engano, uma questão de porcentagem, e depois nós vamos fazer só para análise de gráfico, que foi a lista que eu mandei hoje para vocês, ok? Vamos lá, essa é a nossa quinta questão. Não esquecendo, turma 202, hoje eu dei um prazo para vocês entregarem, tá? Sobre o Euler, né? Para vocês estudarem a fórmula em geometria espacial, entrega hoje, mas alguns alunos pediram para eu prorrogar até sexta-feira. Sexta-feira é o prazo final para entregar essa atividade para a terceira avaliação. De estatística eu vou estar enviando para a semana que vem, tá certo? Então o que diz a nossa quinta questão? Em um concurso, olha só, em um concurso 520 candidatos se inscreveram. Só que no dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram para fazer a prova. Nesse caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova? Ele quer saber a porcentagem dos candidatos que não foram fazer a prova. Eu vou dizer, mas eles não estão aqui, não diretamente. Mas se ele deu o total de candidatos que se inscreveram e deu o total de pessoas que compareceram, é só você tirar do total essas pessoas que compareceram. A diferença é o quê? Os que não compareceram à prova. Isso em quantidade, mas ele quer esse valor em porcentagem. Então vamos lá tirar a quinta questão. Total 520 candidatos. 520 se inscreveram. 364 compareceram. Então eu vou retirar ele daqui, tá? Eu vou retirar ele do total. Ver quanto é que dá a diferença. 0, posso subtrair 4? Não. Então peço emprestado. Esse número 2, jogo para cá, fica valendo de 10. Esse aqui de 1. 10 menos 4, 6. 1 menos 6 eu posso? Não. Então vou ter que pedir emprestado de novo. Esse 5, jogo para lá, ele fica valendo de 4. E este aqui de 11. Agora sim. 11 menos 6, 5. 4 menos 3, 1. Então, 156 o que? Faltaram. Então, isso aqui é em quantidade. Agora, eu quero esse valor em porcentagem. O que eu utilizo como recurso para descobrir a porcentagem? Uma regra de 3 simples. E não esqueça em porcentagem quando relaciona tudo com tudo. Tudo por tudo em porcentagem equivale que a 100%. Então, esses 520 candidatos em porcentagem equivale o que? A 100%. Então, esses 156 candidatos em porcentagem equivale a X. Ok? Então, é uma regra de 3 simples, 3 valores desconhecidos e um conhecido. Na porcentagem, na regra de 6 simples, sempre é diretamente proporcional, tá? Nunca vai dar inversamente. Então, por que inversamente? Mantém um e faz a inversão do outro para poder fazer a proporção. Aqui não precisa. Então, vai ficar 520 está para 156, assim como 100 está para X. 520 vezes X, 520X, 156 vezes 100. É só jogar esses dois zeros para cá, fica 15.600. Como eu quero calcular o valor de X, 520 está multiplicando, passa dividindo. Cancela a vírgula, cancela 0 em cima e cancela o 0 embaixo. Vai ficar 1.556 dividido para 52, tá certo? 1.560 dividido para 52. Então, se eu pegar dois números aqui por dois números não vai dar, porque é 15, né? Então eu tenho que pegar mais um. 156
dividido para 52. Se eu fizer por 2, vai dar 104. 104 não é muito pouco. Se eu fizer por 3, 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 5, 15. Certinho, gente. Ó. 156 dividido para 52 dá por 3. 3 vezes 52, 156. Para 156 não falta nada. E esse zero que sobra é jogado para o quociente. Então, a porcentagem, tá, de pessoas que não compareceram nessa prova equivale o que a 30%. Então, qual é a porcentagem de pessoas que compareceram na prova? Se os que não compareceram 30%, então para complementar os 100%, 70%. Então, 30% faltaram, 70% compareceram. Mas ele quer a porcentagem de faltosos. Então, item C, 30%. Tá? Certo, gente? Nunca esqueça, quando tiver uma questão, enunciado, leia o enunciado com calma. Não vão muito agoniado. Ah, eu já li uma vez, já vou para a resolução. Não, leia, tente entender o que aquele enunciado está te fornecendo de informação. E aí, a partir daí, você encontra uma estratégia para poder calcular. Tá certo? Então, vamos lá para a análise dos gráficos agora. Vamos lá. O que é que diz a primeira aqui? Para uma festa junina, foi contratada uma barraca de pastéis, que levou os seguintes tipos de recheios: carne, queijo e palmito. A tabela a seguir mostra a quantidade de pastéis vendidos na festa. 56 pastéis de carne foram vendidos, 72 pastéis de queijo e 32 pastéis de palmito que foram vendidos. Em relação ao número total de pastéis vendidos na festa, olha só, ele já vai te pedir, tá dando essa informação, o gráfico que representa essas informações em porcentagem é... Então, o que você vai fazer? Você vai ter que transformar esse 56, o 72 e o 32 em porcentagem e verificar no gráfico que está lá embaixo. Um deles vai representar muito bem essa venda de pastel nessa feira, pela quantidade que foram oferecidas aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver a nossa segunda questão. Pronto. Carne. Quantos pastéis de carne? 56. De queijo? 72. Palmito. Quantos pastéis de palmito? 32. Tá certo? Bom, como eu vou ter que transformar isso para porcentagem, eu preciso saber o seu total, que eu vou relacionar com 100%. Então, o que eu faço aqui? Eu somo o total de pastéis vendidos. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Sobe 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 7, 13. 13 mais 3, 16. Tá? Dá 8, 10. Sobe 1, 6, 13, 14, 15, 16. Certo. Dá 11, 2. Certo. Então, 160 pastéis foram vendidos na festa toda. Então, esses 160 pastéis equivalem em porcentagem a 100. Vou colocar mais embaixo, gente. Esses pastéis. Tá? 160, que é o total de pastéis vendidos em toda a festa, em porcentagem equivale o que a 100%. Então, quantos pastéis de carne? 56. Isso aqui em porcentagem equivale a X. Então, a proporção aqui vai ficar 160 está para 56, assim como 100 está para X. 160 vezes X, 160x, que é igual 56 vezes 100, joga esses dois zeros para cá, fica 5.600.
Como eu quero calcular o valor de x, o 160 está multiplicando por x, passa dividindo. Cancela um zero em cima, cancela embaixo, zero embaixo, então vai ficar 560 dividido por 16. Então vamos lá dividir. 560 dividido para 16. Então tem que ser 2, né? Dividir por 4. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 1, 4, por 2, 6. 64, vai passar, então dá por 3, né? Dá por 3. 3 vezes 16. Dá 48. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 1, 3, 1, 4. 48. 48. Ó, 3 vezes 16, 48. Para 16, faltam 16, né? 56 menos 48. Empresta para cá, fica 16. 16 menos 8 dá 8, ficou 4, né? 4 menos 4, 0, que não serve para nada. Então, 3 vezes 6, 48. Para 56 faltam 8. Baixa aqui o 0. 80 dividido por 6 dá por 5. 5 vezes 16, 80. Para 80 não falta nada. Então, 560 dividido por 36 é igual a 35. Então, isso aqui equivale ao que? A 35%. Certo? Agora vamos achar a porcentagem de queijo. Do mesmo modo como nós encontramos do de carne. Tá? Da mesma forma. Então vamos lá. Então isso aqui vai ficar 160 pastéis equivale a 100%. Então 72 pastéis em porcentagem equivale a X. 160 vezes X dá 160X. Meu Deus, faltou luz. Deu um apagão aqui na lâmpada, gente, realmente parece fantasma, gente, fez uma amarrada. Vamos lá, continuando. 160 vezes x, 160x. 72 vezes 100, jogo os dois zeros para cá, fica 7.200. Como eu quero calcular o valor de x, passo 160 dividindo. 0 no antecedente, 0 no consequente, eu cancelo. Então vai ficar 720 dividido por 16. Vamos lá. 72 dividido por 16. 5 vezes 16 dá 80. Vai ultrapassar, então é por 4. Tá? Vamos ver aqui. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 1, 4. 1, 2, 6. Então, 4 vezes 16, 64. 64 para 72 faltam 8. Baixa quem? Baixa o 0. 80 dividido por 16 dá por 5. 5 vezes 16, 80. Para 80 não falta nada. Então a porcentagem de pastéis vendidos de queijo foram 45%. Ok? Agora vamos ver a porcentagem de palmitos vendidos. Pastéis de palmito, tá? Vamos lá, gente. O cálculo também é o mesmo. 160 pastéis no total foram vendidos, em porcentagem equivale a 100%. Então, 32 pastéis em porcentagem equivale a X. 160 vezes X, 160X, que é igual 32 vezes 100, jogo esses dois zeros para cá, fica 3.200. Como eu quero calcular o valor de x, 160 está multiplicando, passa dividindo. Cancela o zero em cima, cancela o zero embaixo. 320 dividido por 16. Vou pegar dois números aqui. 32 dividido por 16 dá por
2. 2 vezes 16, 32. Para 32 não falta nada. E esse zero que sobra é jogado para cá para o quociente, que equivale o que? A 20%. Então, 20% total de pastéis vendidos de palmito. Observe aqui, ó. 35% mais 45% dá 80%. 80% mais 20%, 100%. Ok? Vamos lá fazer um gráficozinho. Ele quer um gráfico em coluna. Vamos ver qual é o gráfico que realmente representa essa situação. Dê uma olhada. Então, vamos lá. Então, para nós construirmos um gráfico, primeiro nós precisamos de quê? Do plano cartesiano, que são aquelas duas retas que se cruzam num único ponto, é isso, chamado de origem, e aqui é o zero. Então, ele faz a reta vertical de 10 em 10, ó. Acho que 10, 20, 30, 40, 50. Aqui só vai até 45 mesmo. Aqui são os pastéis, não é isso? Então aqui nós temos o que? Carne. Aqui nós temos o que? Queijo. E aqui nós temos o que? Palmito. Pronto. Então vamos ver quanto de carne foram vendidos. 35%. 30, 40. Então é a metade. Então é esse gráfico bem aqui. Um antes e um depois. Pronto. Aqui o nosso primeira coluna que representa o que? Carne. Quantos pastéis de carne foram vendidos? 35 o que? Por cento. Não se esqueça que a reta vertical representa a porcentagem e a reta horizontal representa o que? Os sabores que foram vendidos. O queijo, 45%. Então, 10, 20, 30, 40, 45, que é a metade de 40 para 50. Então, esse gráfico ele fica assim. Um pouco antes e um pouco depois. Pronto. Aqui está a coluna que representa a venda de queijo. E de palmito, 20%. 10, 20. Pronto. Um pouco antes, um pouco depois. Pronto. Aqui está, tá, o gráfico em colunas que representa a venda em porcentagem. Lembrando que essas quantidades aqui em porcentagem, 35%, 45% e 20%. E aí você verifica qual gráfico que realmente está representado nos itens que eu mandei para vocês. Ok? Pronto, gente. Então, a primeira questão está aí. Super fácil. Tá? E aí você verifica qual questão vai marcar. Segunda questão. Vamos lá para a nossa segunda questão, gente. O que diz a nossa segunda questão? O gráfico abaixo representa a distribuição de vítimas de trânsito no mês de julho de 2013, segundo o tipo de usuário de uma via pública em uma determinada cidade brasileira. Então, geralmente são essas pessoas que acabam sofrendo algum acidente. Condutor de carro, 6 pessoas se acidentaram em uma certa cidade em 2013. Condutor de moto, 24. Passageiro de carro, 3. Passageiros de moto, 14. O ciclista, 2 ciclistas, né, sofreram acidente. E pedestre, 11 pessoas foram atropeladas. A porcentagem de condutores de moto que sofreram acidente é... Então, agora eu quero de novo esse valor em porcentagem. O que a gente faz?
Primeiro eu preciso saber o total de pessoas que sofreram acidente. Esse total relaciona com tudo, em tudo que é porcentagem, que é 100%. E aí eu vejo o percentual de pessoas que sofreram acidente de moto e monto a minha regra de 3 simples, tá certo? Vamos lá para a nossa segunda questão. Vamos lá. Então vamos ver quanto é que tem de total aqui. Então vai ficar 6 de carro, 24 de moto, 3 passageiros, 14 passageiros de moto, 2 ciclistas e 11 pedestres. Então vou lá e vou somar para ter o total. 6 mais 4, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 4, 17. 17 mais 2, 19. Mais 1, 20. Sobe 2. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. Mais 1, 6. Então, 60 pessoas em 2013 sofreram algum tipo de acidente no trânsito. Esse representa o quê? 60 em porcentagem, ele equivale a 100%. Ele quer saber o percentual de quem? De pessoas que sofreram condutor de moto. A porcentagem de condutores de moto. Quantos condutores de moto sofreram acidente? 24. Esses 24 em porcentagem equivale a X. E daí eu monto a minha proporção. 60 está para 24, assim como 100 está para X. 60 vezes X, 60X. 24 vezes 100, joga esses dois zeros para cá, fica 2.400. Como eu quero achar o valor de X, o número 60 está multiplicando, passa dividindo. 0 no precedente, 0 no consequente eu cancelo. X é igual, vamos lá, 240 dividido por 6. Tem que pegar dois números pelo menos para começar a dividir. 24 dividido por 6 dá por 4. 5 não dá, 5 vezes 6, 30. E ultrapassar e não pode. Ou igual ou um pouquinho menor, mas não pode nunca ultrapassar. 4 vezes 6, 24. Para 24 não falta nada. E esse zero que sobra é jogado para cá para o quociente. Ou seja, 40% das vítimas foram de condutores de moto. Tá? Então, 40%. Item D. Certo, gente? Validei. Certo? Não esqueçam nunca de ter o total, que você vai sempre comparar ele aos 100%. Tá? Então, dê uma olhada aí. Vamos lá para a nossa terceira questão. O que é que diz a nossa terceira questão? Uma pesquisa foi feita na Escola Joaquim Viana com 200 alunos do tempo integral. O gráfico abaixo mostra o resultado da pesquisa, que é um gráfico em setores, das atividades esportivas que eles mais gostam. Futebol 40%, vôlei 30%, basquete 15%, natação 10%. Outras atividades, tá, que tem corrida, tem o que mais? Salto distância, tênis de mesa, 5%. Determine a quantidade de cada grupo. A pessoa mas já tem a quantidade não, isso aqui está em porcentagem. Agora eu quero saber a quantidade dele mesmo, tá? Quantos gostam de futebol, quantos gostam de vôlei, quantos gostam de basquete, tudo em quantidade. Ok? Então vamos lá calcular. Nossa terceira questão. Futebol. Quantos por cento? 40%. Tem o total, né? Total de 200 alunos. Coloca aqui o total, gente. Futebol. 40%.
Próximo, vôlei. 30%. Basquete. 15%. Natação. 10%. Outras atividades esportivas. 5%. Lembre-se que ele deu a quantidade em porcentagem, agora ele quer saber em quantidade realmente, tá certo? Alunos. Total 200 alunos, isso em porcentagem equivale a 100%. Agora a gente vai calcular um de cada. Então, esses 40%, olha só, porcentagem embaixo de porcentagem. Não vou me colocar os 40 aqui, senão está errado. Isso aqui é em porcentagem. Então, em porcentagem, embaixo de porcentagem. Então, o que ele diz? Se 200 alunos equivale a 100%, então 40% do aluno em quantidade equivale a quanto? A X. Certo? Então, vamos lá. Fazer a proporção. 200 está para X, assim como 100 está para 40. Como eu tenho zero no antecedente, zero consequente, eu cancelo logo para me ajudar. Simplificar logo, tá? X vezes 10, 10x. 200 vezes 4, 200 vezes 4. Não vou multiplicar ainda porque eu já posso simplificar e a conta vai ficar ainda mais simples, mais simplificada. Como eu quero calcular o valor de x, o 10 está multiplicando, passa dividindo. Ó, 0 no antecedente, 0 no consequente, eu cancelo. 20 vezes 4 dá 80. 80 dividido por 1, 80. Então, 80 alunos corresponde a 40% de 200. Então, oitenta alunos preferem jogar o quê? Futebol. Vamos lá agora para o vôlei. Cálculo é o mesmo, tá? Vamos lá? Quantos por cento gostam de vôlei? 30%. Em porcentagem equivale a X. 200 está para X, assim como 100 está para 30. Cancelo 0 no antecedente, 0 no consequente. X vezes 10 dá 10. X, 200 vezes 3. Calculando o valor de X, o 10 está multiplicando, passa dividindo. 0 no antecedente, 0 no consequente, eu cancelo. 20 vezes 3 dá 60. 60 dividido por 1 dá o quê? 60 alunos. Então, 60 alunos preferem o quê? Vôlei. Aqui está. Então, esse é o processo que você vai fazer para calcular a porcentagem de cada um deles. Certo? Vamos lá, gente. Calcular agora o basquete. Tá bom? Deu para ver bem, né? Bom, 200 alunos no total, que equivale a 100%, né? Que fizeram parte da pesquisa. Então, esses 15% de alunos equivale a X. 200 está para X, assim como 100 está para 15. X vezes 100 dá 100x. 200 vezes 15 dá 200 vezes 15. Número que você está multiplicando. Cancelar, não, não deu para cancelar, né? Então, x é igual 200 vezes 15 dividido por 100. É aí que eu cancelo os zeros. 1, 2. 2 vezes 15, 30. 30 dividido por 1. 30 o quê? 30 alunos preferem o basquete. Aqui está. Tá certo? A pessoa que não utilizou a simplificação aqui poderia simplificar por 5.
tá? Ou seja, 100 dividido por 5 dá 20. Então ficaria 20 aqui. 15 dividido por 5 dá 3. Então ficaria 20 sobre 3, que o resultado também iria dar o mesmo valor, 30 alunos. Ok? Agora vamos para a natação. Vamos lá? Utilizar a mesma proporção, né? Em porcentagem, quantos alunos gostam de natação? 10%. Em quantidade de aluno equivale a X. Proporção: 200 está para X, assim como 100 está para 10. 0 é um antecedente, 0 é um consequente, eu cancelo. X vezes 10 dá 10. X, 200 vezes 1 dá 200. Como eu quero calcular o valor de x, número 10 está multiplicando, passa dividindo. 0 em cima, 0 embaixo, eu cancelo. 20 dividido por 1 dá 20. 20 o quê? 20 alunos preferem a natação. E aqui já dá para responder a última. Se 10% são 20, então metade de 10% é 100%, então vai ser metade também. Quanto é metade de 20? 10 alunos. Só para a gente, isso aqui, se você estiver fazendo uma prova de vestibular, de concurso, como que tem para crucial, você já usa logo essa linha de raciocínio. Vai dar esse mesmo valor, mas é só por via das dúvidas a gente vai calcular, tá? Então, 200 alunos equivale a 100%, então esses 5% em quantidade equivale a X. Então vai ficar 200 está para X, assim como 100 está para 5. X vezes 100, 100x. 200 vezes 5 dá 200 vezes 5. O número 100 está multiplicando, passa dividindo. 200 vezes 5 dividido por 100. 0 no antecedente, 0 no consequente, eu cancelo. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 1, 10. 10 o quê? 10 alunos preferem outras atividades. 0 mais 0 dá 0. 8 mais 6, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 2, 19. 19 mais 1, 200. 19 mais 1, 20. Ou seja, aqui estão os 200 alunos. Aqui em porcentagem e aqui em quantidade. Desses 200 alunos, 40% que equivale a 80 alunos. 30% desses 200 equivale a 60 alunos. 15% desses 200 equivale a 30 alunos. 10% de 200 equivale a 20 alunos. 5% desses 200 equivale a 10 alunos. Aqui está o cálculo para vocês. Tá? Ok? Então, eu deixo a quarta questão para vocês resolverem. Na próxima aula a gente corrige. Tentem resolver. Se puderem mandar para mim pelo zap também, eu vou gostar da resposta. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Estudo, tá? Não esquecendo de sentir aquele cheiro de maniçoba nesse período agora que vai entrar do cílio, tá? E quem puder oferecer um pouquinho pro professor, que aí você está meio pegando, a carne está muito cara, tá bom? Vai guardar o convite. Não esqueçam de preencher o formulário de frequência, tá? E se puder dar um like, legal, se gostou da aula. Se não gostou também, pode dar um dislike. E se você ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, porque você tem acesso à aula desde o início do ano. Quer tirar uma dúvida sobre porcentagem? Vai lá que você vai achar uma aula só sobre porcentagem bem legal. Tá bom, gente? Bons estudos para todos e até a próxima, galera.